Olá, pessoal! Se você está estudando para concursos públicos de técnico e auxiliar bucal, esse é o vídeo para você. Eu sou a professora Sala, sou dentista, graduada na PUC do Paraná, e eu tô aqui para ajudar vocês a resolver questões de concursos e trazer temas relacionados. Espero que goste da aula e, por favor, curta o vídeo para gente saber que vocês gostam desses temas e comentem aí suas dúvidas, opiniões. Por fim, vamos começar? Vamos começar aqui com a primeira questão, tá? É uma questão que cai bastante esses conceitos aqui, tá? De síncope, lipotímia, parada cardíaca. Então é bem importante aí, se vocês virem esses temas aí de emergências e urgências no concurso de vocês, é importante esses conceitos aqui. Durante os atendimentos odontológicos, os profissionais envolvidos devem estar preparados para o atendimento de eventuais situações de urgência ou emergência médica. A perda repentina e momentânea da consciência causada pela súbita diminuição do fluxo sanguíneo e da oxigenação cerebral ou ainda por causas neurológicas ou metabólicas denomina-se A. Síncope. B. Lipotímia. C. Parada cardíaca. D. Parada respiratória. E. Infarto do miocárdio. Qual você acha que é esse conceito aí de perda repentina e momentânea da consciência? Então aqui ele tá nessa questão, ele trouxe que a pessoa perdeu a consciência, né? Se ela perdeu a consciência momentaneamente, o que é? O desmaio. E qual que é quando a pessoa perde a consciência, desmaia realmente, como que a gente chama isso? A gente chama de síncope. Então, a resposta correta é letra A. Por que não lipotímia, né? Por que não? Porque a lipotímia, gente, é a sensação pré-desmaio, a sensação de desmaio, é o pré-desmaio. Não é perca de consciência, não é o desmaio, por isso que não é lipotímia. Não confunda esses dois termos, eles gostam de confundir vocês. Eu gosto de colocar gravar desse jeito aqui que eu vou falar pra vocês, tá? Lipotímia é a sensação de desmaio, como a gente tá vendo nessa primeira imagem aqui. E síncope é o desmaio, é quando a gente perde a consciência, sem consciência, síncope de S, sem consciência. Então aí é uma ajudinha aí para vocês gravarem, tá? Não tem nada a ver, né, realmente com uma coisa com a outra, mas é para ajudar vocês a gravarem. Síncope, sem consciência, é o desmaio, começa aqui com S, né? Para vocês gravarem bem aqui. E lipotímia, né, sensação de desmaio, quase desmaio, pré-desmaio, certo? Não confunda esses dois conceitos. Aqui, como eu disse, né, tá aqui o conceito de lipotímia, muitas vezes confundida com a síncope, mas não é. Refere-se a um pré-desmaio ou sensação de desmaio iminente. A pessoa não perde completamente consciência. Ela tem tontura, fraqueza, visão turva, tá? Ou às vezes é por conta de uma emoção forte ou exposição a situações de desconforto. Parada cardíaca. Por que não é parada cardíaca? Porque a parada cardíaca é uma condição médica grave súbita na qual o coração para de bater de forma eficaz, interrompendo o fluxo sanguíneo. Ali na questão tá falando que diminuiu o fluxo, mas não interrompeu, né? Não falou nada que a gente pudesse ligar ali com parada cardíaca realmente. É bem claro ali o conceito que ele queria, o de síncope. Parada respiratória. Parada respiratória é quando a pessoa para de respirar, tá? Pode acontecer como um evento isolado ou como parte de uma parada cardíaca. E infarto do miocárdio, também conhecido como ataque cardíaco. O infarto do miocárdio ocorre quando o fluxo sanguíneo para uma parte do coração para uma parte do coração é bloqueado por um longo período, né, causando danos ou morte. Então ali é bloqueado, né, parte ali do coração
o fluxo sanguíneo é bloqueado. Então também não é. A resposta correta é letra A, da número 1, certo? Depois vocês comentem aqui embaixo se vocês acharam fácil ou difícil as questões, tá? A gente vai adorar ouvir de vocês. Segunda questão. Com relação à prevenção em saúde bucal e aos níveis de aplicação de medidas em saúde bucal, julgue o item subsecutivo. A colocação de prótese total superior em paciente que apresente sequelas causadas pela perda de todos os dentes superiores é uma ação reabilitadora, portanto, se insere no último nível de prevenção. É certa ou errada? Aqui ela está perguntando, essa questão, se a colocação de dentadura, né, que é a prótese dental, a prótese total, se colocar a dentadura é uma ação reabilitadora e por isso se insere no último nível de prevenção, aqui vocês têm que saber de duas coisas, né? O que é prótese total, na palavra leiga lá da prótese total, é dentadura. A dentadura é uma ação reabilitadora? Sim. Isso aqui você saberia por intuição, você não precisaria nem estudar para entender isso. A única coisa que você poderia não saber é o que é prótese total. Você poderia pensar assim, o que é prótese total? Mas aí, se você não soubesse desse conceito, é porque você não sabe realmente do básico, porque é o básico aqui, né? Prótese. Prótese, o que faz, né? E prótese total é dentadura. É uma dentadura que coloca porque a pessoa, o indivíduo, perdeu o dente. Aí é total porque são todos os dentes e tem a parcial, que são alguns dentes, certo? Então, essa primeira parte aqui é fácil. A segunda parte é decoreba. Ele está perguntando se insere no último nível de prevenção. O que é esses níveis de prevenção? Esses níveis de prevenção aqui, a gente estuda em saúde pública, tá? Existem níveis de prevenção. Então, a saúde pública procura prevenir e cuidar lá de certas doenças, então ela dá níveis de prevenção. Qual nível a gente vai dar de prevenção para essa situação e para essa e para aquela situação? Então, a saúde pública dividiu esse nível de prevenção em 3 tipos, tá? Mas vamos voltando aqui. Essa questão aqui tá certa, tá? Reabilitadora sim, a prótese total, e se insere no último nível de prevenção, sim. Agora a gente vai ver o porquê, tá? Por que esse último nível de prevenção? Então tá certa. Então aqui a gente vai ver níveis de prevenção em saúde e aplicações em saúde, tá? Então, qual que é a forma de se prevenir lá uma doença? A saúde pública dividiu essas formas de prevenir, essas ações aí, em 3 tipos. A prevenção primária, que são ações mais de promoção de saúde, mais de... é quando a população não tem a doença e a gente quer prevenir, é antes da doença. A prevenção secundária, quando a população, as pessoas já têm a doença, e ou a doença está no nível inicial ou um pouco avançado, daí é a prevenção secundária, né? Não deu certo lá a primária, a gente tentou aumentar a qualidade de vida das pessoas, a gente tentou fazer proteções específicas, mas não deu certo, então a gente procura fazer diagnóstico precoce, que seria o prevenção secundária, ou limitação do dano, né? Já que tem lá a doença, a gente procura limitar o dano. Ou, em último caso, quando a gente não conseguiu diagnosticar precocemente, não conseguimos limitar o dano, como, por exemplo, tratamento de canal, que é o endodôntio. Por exemplo, a pessoa ali está com a polpa já inflamada, a cárie já desenvolvida, mas não perdeu o dente. Então, a gente pode tratar o canal para o dente ficar lá, então é uma limitação do dano. Mas, se não deu certo também isso, a pessoa perdeu o dente, aí a gente vai para onde? Para prevenção terciária, que foca na reabilitação do paciente, que seria o nível 5. Então, tem essas três prevenções, a primária, a secundária e a terciária. A primária se subdivide em 2 níveis, a secundária também em 2 níveis e a terciária em 1 nível. A primária, a prevenção primária, se subdivide em nível 1 e nível 2. Então, cada nível que vai agravando um pouco. Por exemplo, nível 1 ali. Nível 1 é promoção de saúde.
Então, aqui se procura aumentar a qualidade da saúde, de vida da população, né? Como nutrição, aspectos gerais, as pessoas se alimentarem bem, terem, né, não terem déficit de vitaminas, etc. E também temos o segundo nível, que são proteções mais específicas. As pessoas não estão doentes, porém vamos prevenir colocando flúor nas águas, por exemplo, que seria proteção específica, específico. E daí lá na prevenção secundária, né, é quando o quê? Não deu certo as prevenções primárias, então vai na secundária. A secundária se subdivide em dois também, que é o terceiro, que é o diagnóstico precoce, e pronto tratamento, e o quarto, que é a limitação do dono. Você percebe aqui que o terceiro é quando a gente tenta diagnosticar cedo a doença para ela ter o menor tipo de danos possíveis. Daí não deu certo aqui, então a gente vai ter que limitar o dano, que seria o quarto. Percebe que o nível ali está subindo, o nível de complexidade? Aí, se não deu certo, o dente lá caiu, por exemplo, a gente vai para a prevenção terciária, que é o nível 5, que foca na reabilitação do paciente. A gente faz as dentaduras, né, que seria a prótese total, prótese parcial, e por assim vai. Aqui eu falei bem um resumão, tá? Mas a gente vai fazer aula sobre só esse tema aqui, bem devagarzinho, para vocês absorverem com mais calma, tá? Mas façam o trabalho de vocês, vão estudando, coloquem lá no Google níveis de prevenção de saúde e vão lendo sobre esse tema. Terceira questão. Terceira questão é sobre moldagem, tá? Moldagem é um tema que a gente vê em prótese dentária, tá? Então, e cai muito. Então, estudem bem esse tema. Moldagem é o ato técnico de se obter um molde de uma estrutura ou superfície. Marque a alternativa que apresenta o material odontológico utilizado para esta finalidade, classificado como hidrocolóide irreversível. Gente, falou em hidrocolóide reversível, em moldagem, vocês vão lembrar de quem? Vocês vão lembrar do alginato. Então a resposta certa é a letra B. Quem que é o alginato? Se vocês não se lembram de alginato, quem é alginato? Alginato é esse pozinho aqui, tá? Ele é um hidrocolóide reversível, ele é um material de moldagem, ele é esse pozinho aqui, ele pode vir em cor branca ou colorida. E a gente mistura ele com água, né, na devida proporção, e vai misturando do jeito ali que o certo de misturar. Depois a gente pode fazer um vídeo só com esse assunto. E a gente coloca ali na moldeira para moldar. Então, material de moldagem, tá? Eu tô enfatizando esses conceitos aqui porque cai muito a diferença entre moldagem, molde, tá? E modelo. Cai muito, muito, despenca em prova. Então, a gente coloca a mistura ali, né, para fazer a moldagem. A gente coloca na moldeira para fazer a moldagem ali da arcada do paciente. E por que hidrocolóide irreversível? Porque irreversível, notem bem que eu estou falando irreversível, porque depois que endurece ali na boca do paciente, é impossível voltar à forma ali líquida de novo. É irreversível, fica duro ali e não fica mole novamente, entendeu? Eu estou usando palavras bem simples para vocês entenderem, tá? Mas em prova, claro, vai cair palavras formais, é claro, né? Então aqui, alginato é um material de moldagem amplamente utilizado em odontologia. Sua característica de irreversível significa que uma vez que o alginato passa de líquido para sólido, gel, esse processo não pode ser revertido, entenderam? Porque é irreversível. E vamos ver por que as outras alternativas não estão corretas? Vamos lá? A. Cimento de óxido de zinco eugenol. O cimento de óxido de zinco eugenol é um material odontológico utilizado para restaurações provisórias ou como base sobre restaurações dentárias. Ou seja, ele não é material de moldagem, então nem de longe vocês deveriam marcar essa alternativa, tá? Ele não é utilizado para moldagem, é para restauração provisória ou base de restaurações dentárias. O que é restauração? Vocês lembram?
Restauração de dente é pegar lá uma massinha, qualquer material e colocar lá no buraquinho do dente. É isso, tá? Aí existem vários materiais. Esse cimendióxido, ele é um para restauração provisória, mas a gente, para, por exemplo, restauração permanente, né, seria a resina composta. Também tem o CIV. Então é isso. Silicona de adição. Silicona de adição é um material de moldagem também, tá? Mas ele não é um drocoloide, ele é um elastômero, tá? Falou em elastômero aqui e que também tem uma moldagem muito precisa e tudo mais, é silicona de adição, tá? Poliéter também é outro tipo de elastômero utilizados em materiais de impressão dentária, tá? Também possui alta precisão e é muito utilizado em moldagem, mas também não é um drocoloide, tá bom? E Godiva também costuma cair, eles cobram assim como sendo material termoplástico, tá? Por que ele é termoplástico? Porque ele derrete ao calor. Então, na hora de moldar, a gente não mistura ele com nada, ele vem durinho, parece muitas vezes pode vir como se fosse uma barra de chocolate, assim, marronzinho, e você esquenta ele derrete, aí quando ele tá, né, bem, né, mole, aí você molda o paciente e ele endurece de novo. Ele pode derreter quantas vezes forem necessárias ali com fogo, e por isso que ele é chamado de termoplástico. Termo, né, e plástico, ele fica plástico na temperatura ali alta. Composto principalmente por resina de gutapercha, certo? E ele não é classificado como drocoloide. Quarta questão. Após o cirurgião dentista concluir uma restauração de amálgama, o técnico bucal observou que sobraram restos de amálgama para serem descartados. Como deve ser feito o descarte? Deve ser feito o descarte desse material? Amálgama, gente, vocês sabem que a amálgama não é um material que prejudica a saúde, né? Dependendo da quantidade. E a gente tem que ter um cuidado a mais na hora de descartar ele, tá? Aqui as alternativas, vamos ler uma por uma e veja aí o que você pensa, tá? Alternativa A, deve ser descartado na cuspideira? B, deve ser descartado na pia? C, deve ser acondicionado, ou seja, né, colocado ali em recipiente rígido, fechado aí com tampa rosqueável, contendo água e detergente em seu interior? D, deve ser autoclavado e descartado em lixo comum? E, deve ser descartado em saco branco leitoso? Bom, se você estudou, você deve saber que amálgama a gente não se joga de qualquer jeito, nem na cuspideira, nem na pia, nem em lixo comum e nem em saco branco leitoso que é feito para materiais ali infecciosos, tá? Ele tem que ser descartado no recipiente fechadinho, lacrado, tá? Contendo água. Então é letra C, tá? Não esqueçam desse detalhe do amálgama. O amálgama, lembrando, é um material que de restauração, tá? Restauração. Ele obtura ali ele fecha ali o dente, né? A cavidade ali. Assim como ele é um material de restauração definitiva, como a resina composta. Questão 5. Um instrumental foi utilizado pelo cirurgião dentista em um procedimento de exodontia, ou seja, o que é exodontia, né? Para extração de dente, tá? Após o término deste, foi descontaminado. Ao ser utilizado novamente em outro paciente, este instrumental poderá promover uma infecção cruzada. Com base nisso, pode-se dizer que qualquer objeto inanimado ou utensílio, exceto alimento, que possa absorver, reter e servir como veículo de micro-organismo é denominado A. Contaminante. B. Aerosol. C. Vetor. D. Vetor indireto. E. Fomite.
Qual que você acha que está correto? A resposta correta é letra E, FOMIT. Por que FOMIT? FOMIT são objetos inanimados ou materiais que podem transportar agentes infecciosos e assim facilitar sua transmissão indireta entre indivíduos. Então, FOMIT são objetos inanimados, tá? Por que não é vetor? Porque vetor não são objetos inanimados, não são objetos sem vidas. O vetor, ele é um ser vivo, tá? Ele traz a contaminação do micro-organismo, ele pode fazer infecção cruzada, mas é um ser vivo, por isso que não é o vetor. Vetor indireto não é muito usado também, a gente não usa muito esse vocabulário, vetor indireto, tá? Mas, como é objeto inanimado, então não pode ser vetor, tá? Também no aerosol, porque o aerosol são gotículas muito pequenininhas, partículas muito pequenininhas ali de saliva ali com água e pode levar a infecção, né, por conta de ter ali vírus ou micro-organismo, né, poder ter, então, mas também não são objetos inanimados e também não é contaminante, né, não tem nada a ver aqui, não tem nada a ver um objeto inanimado com um contaminante, né? Porque pode ser também seres vivos também são contaminantes, então não tem nada a ver, podem ser contaminantes, né? Então a resposta correta é a letra E. É isso, pessoal, de questões que a gente trouxe. Se vocês curtiram, vocês curtam o vídeo pra gente saber que vocês gostaram. E nos sigam no Instagram, Corujinhas Bucais TSB, tá? E qualquer dúvida, sempre quando a gente tiver materiais gratuitos, a gente vai disponibilizar apostilas pagas também. Então, fiquem aí por dentro, nos sigam. Muito obrigada!